O presidente Lula afirma que o Brasil não aceita interferência de ninguém e que o Brasil é do povo brasileiro. A afirmação foi feita ao comentar o apoio do presidente dos Estados Unidos a Jair Bolsonaro. Ontem, em uma publicação na internet, Donald Trump escreveu que existe uma perseguição ao ex-presidente. Para o americano, há uma caça às bruxas a Bolsonaro, à família e a milhares de apoiadores dele. Durante o encontro do BRICS, que reuniu líderes mundiais no Rio de Janeiro, o presidente Lula também rebateu as ameaças de taxação feitas pelo presidente Donald Trump contra países aliados ao bloco e destacou a importância do evento para o Brasil. Eduardo, é muita coisa, mas é tudo misturado. Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, primeiro vamos sobre os BRICS. Eu quero reiterar o que disse ontem, que eu penso que, além de Deus, porque não é possível que ele vai nos negar essa intervenção. O que pode salvar o mundo é exatamente a formação de blocos, de grupos que, mediante muita discussão, tomam atitudes mais equilibradas. Porque senão, Júnior, eu sabia que o Nero tinha colocado fogo em Roma, que tinha mandado matar um meio-irmão britânico e mandado matar a mãe. Mas eu não sabia, rapaz. Outro dia que eu descobri, você acredita, depois de tanto tempo de vida, que ele mandou castrar o menino pelo qual ele se apaixonou e falou: a partir de hoje você é minha mulher. E apresentava com o maior orgulho do mundo: é minha mulher, o Nero. Isso tem 2100 anos, né? Agora, outro dia mesmo, 100 anos atrás, apareceu o Hitler, que matou 6 milhões de pessoas achando que está tudo certo. Então, a gente precisa evitar que esses caras prevaleçam no mundo que a gente quer minimamente civilizado. E esse é o caminho. E eu escutei a Rita hoje mais cedo contando que o apavoramento do Trump não é só por causa dos BRICS, não, filho. É de um movimento silencioso que está surgindo lá na Ásia e que é a mesma coisa que os BRICS querem, se libertar dele. Então, esse é um ponto. Sobre os BRICS, nós precisamos de um antídoto à loucura. Sou a favor dos BRICS. Agora, sobre a outra parte, quando o Lula fala do Bolsonaro, ou Trump fala do Bolsonaro e tal, fala assim: o que o presidente norte-americano disse em relação ao nosso ex-presidente e à justiça brasileira é absolutamente inapropriado. Ele deve cuidar do quintal dele. Agora, todos nós brasileiros podemos reclamar, menos o Lula, que semana passada foi para a Argentina tratar do Mercosul e, em vez de se reunir com o Milei, que é o presidente e tal, estava na casa da Cristina Kirchner com cartaz Cristina Livre. Ué, se o Lula vai lá na Argentina pedir liberdade para um ex-presidente que está preso por corrupção, por que o Bolsonaro não pode interferir? Por que o Trump não pode interferir aqui pedindo liberdade para o Bolsonaro? Foi claro? Foi. Obrigado. Por nada. Rita Mondin, queria te ouvir, e nesse caldeirão todo que eu juntei aqui, tem mais uma que eu havia me esquecido, né? O Netanyahu disse ter recomendado o Donald Trump para receber o Prêmio Nobel da Paz. Tô falando que o mundo tá cheio de novo? Bom dia para você. Pois é, né, Júnior? Calma. A compreensão está ficando difícil, mas como eu disse hoje de manhã, e até falei na CNN, nós estamos vivendo uma sopa de letrinhas. Está uma confusão, é como se a gente estivesse tomando a sopa e cada hora aparece uma letra que complica ainda mais o gosto da sopa. Mas enfim, é o que o mundo está nos oferecendo hoje, e isso diz respeito a uma mudança profunda a tudo aquilo que foi construído a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente está vendo é a tentativa de novos acordos, é a tentativa de um novo comércio global, só que esse novo comércio global, ele está sendo provocado por um movimento geopolítico novo. Então, a nova geopolítica, o Lula falou isso, né, inclusive no discurso lá no BRICS, essa nova geopolítica está tentando mudar o eixo do comércio global para a Ásia. E ao mudar o eixo, eles querem mudar, inclusive, a moeda, porque é poder, né? Então, eu sou a moeda do comércio global. A China quer esse protagonismo e tem tentado fazer frente ao dólar. Como eu disse hoje pela manhã no comentário, ela já criou o seu banco de compensações, que seria o similar ao que faz hoje o SWIFT lá na Bélgica, né? A sede é em Bruxelas, só que esse banco ele foi constituído pelas democracias ocidentais. E o que nós temos hoje é essa tentativa da China, que faz as liquidações de uma forma muito mais barata, de uma forma eletrônica,
eletrônica muito mais ágil em yuans e já atraiu países asiáticos e 6 países do Oriente Médio. Resumo da ópera: o que está em jogo é a prevalência dos Estados Unidos como maior economia do mundo, como centro da maior economia do mundo, né? E a China está crescendo, tem um projeto para isso até 2030, e o uso do dólar como a moeda de comércio internacional. Se o dólar não fosse essa moeda de comércio internacional, o Trump não teria esse poderio das tarifas na mão. Todo mundo vende para os Estados Unidos, inclusive a China, e os Estados Unidos, né, são produtores, é um grande mercado financeiro, é isso que está em jogo, é um grande mercado financeiro e é um grande mercado produtor de serviços e tecnologia de ponta. Então, o Trump não quer perder este protagonismo e mudar o eixo do mundo para a Ásia. É por aí. E as tarifas dos 14 países que ele divulgou ontem contemplam com mais de 30% esses países que fazem parte desse bloco asiático, que é o ASEAN, né? Então, países como a Tailândia, a Indonésia foram contemplados com tarifas acima de 30%. Essa é a encrenca do mundo. É tudo por poder, é tudo por dinheiro. E aí, William Travassos? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu tenho que concordar com o Lula quando ele fala que o Brasil tem um dono que é o povo brasileiro. E o que a gente espera do líder deste povo é um bom relacionamento com as nações. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro, né, comercial do Brasil. E a gente não vai chegar a lugar nenhum quando a gente começa a tentar reinventar a roda e mandar piadinhas como unilateralismo. Quando você começa a, por exemplo, atacar Israel, chamando Israel de um Estado genocida, lembrando que é um grande parceiro do governo americano, quando a gente acolhe o Irã, financiador de terroristas, quando a gente vai e pede um salve a corrupta da Argentina. Então, assim, o Brasil sempre foi um país muito equilibrado nas suas relações internacionais. E o que eu vejo hoje é a ideologia, é a forma áspera de lidar com um mundo tão globalizado. Eu acho que a gente não precisava disso, cara. Nós temos tantos problemas a serem resolvidos e a gente está buscando tensão no mapa geopolítico. Jura, cara? O Brasil está querendo comprar problema com o mundo ou com alguns integrantes deste cenário? Isso não vai acabar bem pra gente. Eu não posso ficar brigando com o meu segundo parceiro comercial desse jeito, não é assim. Você brigaria com o teu segundo maior cliente desta forma? Não. Mesmo que o primeiro, aquele que você tem a melhor relação, que é o teu 01, que é a China, você vai brigar com o segundo? Você precisa dele. Então, acho que a diplomacia brasileira está num caminho muito equivocado. Posso resumir a prosa até aqui, Silvana? Você voltar ao ponto inicial? Vai lá. Lula reclama da reclamação de Trump sobre Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Lula reclama da possível taxação de países do BRICS. E 3, Netanyahu quer dar o Nobel da Paz pro Trump. Resumindo, a prosa é essa. Bom dia. Pois é. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da bancada. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, com relação à parte econômica, eu acho que a Rita foi perfeita, né? Com o peso e o que o Eduardo falou. Sem que a gente se una, gente, não tem jeito. Sozinho não vai ser. Ou nós vamos voltar a ser só pro interior. O que tiver a gente come, que não tiver azar, não tem jeito. Então, há necessidade de atuação em bloco. E é claro que os Estados Unidos não querem perder a hegemonia. Então, o que ele puder bombardear, vai bombardear de qualquer outro bloco que surja. Né? Eu queria muito mesmo falar a respeito desse problema de palpite, né, gente? Primeira coisa que a gente tem que ver, e o William falou isso muito bem, o Brasil sempre teve uma respeitabilidade diplomática no mundo muito grande. Tanto que quem é que preside a Assembleia Geral da ONU? É o Brasil. Né? E por que isso? Porque lá em 1948, pela característica do nosso país, nós fomos escolhidos para a composição da ONU, da Organização dos Estados, das Nações Unidas, dos Estados, né? E com isso acontece desde hoje, por conta da nossa diplomacia, por conta da maneira, mas a gente tem que ver quem que era, né, diplomata nosso desde o século passado, retrasado, etc. Enfim, e aí, a gente não, esse tipo de palpite no que acontece dentro do país dos outros,
principalmente em esfera jurídica, e eleição em esfera jurídica, a não ser que você tenha assim, alguma coisa absurda, como é o caso da Venezuela, né? As eleições na Venezuela são claramente fraudadas, mas assim mesmo a turma, ninguém tá nem aí, porque compra o petróleo, vamos que vamos, e azar, os venezuelanos é que se lasquem. Hoje nós temos mais venezuelanos dentro do Brasil do que portugueses, né? Nesse último censo que saiu, e foi uma coisa muito interessante isso. Então, esse tipo de fala, ela não tem nada a ver, isso é palpite. E outra coisa que a gente tem que ver, gente, o tal do Eduardo Bolsonaro, ele é de, segundo ele, né, eu tô acreditando nele, ele é de dentro da casa do Trump. Então quem falou isso tudo lá é o Eduardo Bolsonaro falando pra ele, o Trump balangou o beijo lá com relação a isso. Ó, eu acho que tá sendo perseguido, eu acho que isso não tá certo, e esse é o grande problema. Se fosse um grande diplomata, né, se fosse um presidente diplomata, ele não ia falar isso, mas com certeza absoluta não é. Ele brigou com o melhor amigo dele, o cara lá, como é que é o cara acabou? O Musk. O homem tem nome de perfume, né? Musk, Almisca, sei lá, na minha época isso era nome de perfume. Ele brigou com esse homem, já quer mandar o homem pra fora do país. Tinha um perfume com esse nome mesmo. Não tinha um perfume com esse nome, é um homem com nome de perfume. Devia feder pra caramba. Creio em Deus Pai. Enfim, ele briga com todo mundo. E aí, como se não bastasse, nós estamos vendo assim, a faixa de gás, alguém tem dúvida de que aquilo vai acabar? Não, eu não tenho dúvida, e vai acabar porque vai morrer todo mundo, aquilo não vai sobrar nada ali não. Eles vão cercar aquilo, salgar e esperar um tempo para ver o que vai acontecer. E o mundo está assistindo isso com olhos... todo mundo consternado, mas resolver o problema mesmo, ninguém está resolvendo. E as pessoas continuam morrendo lá. E aí, chega um sujeito, Netanyahu, que nós já sabemos que tem questionamentos outros, que não são só dessa violência, mas inclusive em casos de corrupção, de envolvimento em corrupção, e vai falar a respeito de dar prêmio Nobel da Paz. Eu vou te falar, eu vou lançar a campanha agora. Kim Jong-un, Heung Kong Fu, como é que é aquele homem lá da Coreia do Norte? Eu prefiro ele para ser prêmio Nobel da Paz. Já que é assim, já que é para avacalhar o trem, vamos com ele. Ô Júnior, é só para complementar aí a fala da Silvana, o que a gente pode enxergar de uma forma muito clara é que está realmente sim tendo um novo desenho geopolítico no mundo com viés ideológico. Então não foi à toa que o Trump, logo depois dos BRICS, ele teve essa fala em relação a Jair Bolsonaro. Isso não foi coincidência. Nada tem coincidência, sabe? Isso é aderência ou não a um viés. Então ele mandou um recado para o Brasil. É por aí. Pessoal, vou dar de assunto um pouquinho aqui. E um projeto... eu posso chamar ele de polêmico, talvez? Ou não sei. Vamos lá. Vamos ver o que vocês vão achar disso tudo aqui. Tem uma proposta que tramita em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte que busca proibir a presença de crianças, adolescentes em eventos culturais, carnavalescos e artísticos, além de paradas LGBT que apresentem exposição de nudez ou conteúdo inapropriado para menores de idade. Representantes de blocos carnavalescos e de movimentos que atuam pela aceitação da diversidade de orientações sexuais e entidades de gênero acusaram a proposta de ser inconstitucional e discriminatória. Teve até uma reunião lá na Câmara sobre esse assunto. Eduardo, deixa eu começar com você essa proposta, porque esse tema, né? Porque essa proposta, ela... Como é que vai fiscalizar isso tudo num carnaval tão diverso aqui em Belo Horizonte? Porque eu fico pensando assim, lei precisa ter aplicabilidade, né? Efetividade, senão não dá não. Ô Júnior, eu sempre repito, quando eu vou criticar parlamentar aqui, eu sempre digo o seguinte: é direito do vereador, do deputado, do senador discutir qualquer tema dentro do parlamento. Chama-se parlamento. Eles estão lá para parlamentar. Agora, é meu direito, enquanto quem paga o salário deles, perguntar algumas coisas. Por exemplo, outro dia, Júnior, nós divulgamos, o Brasil inteiro ficou estupefato. Um menino de 14 anos planejou, matou a mãe, o pai, o irmãozinho de 2 anos, porque ele queria, com fundo de garantia do pai, ir visitar a namorada no Mato Grosso. Uhum. E a polícia descobriu que assim que ele chegasse lá, o plano era levar o mesmo revólver e matar a mãe da menina. Hoje esse menino tem 14 anos e a menina tem 15. A polícia descobriu pelos tablets, pelos registros, que eles se falavam na internet desde 9 anos. Quando ele tinha 8 e ela 9. 8 anos. E quando ele comunicou que tinha matado a família toda, a reação dela foi: puxa, estou orgulhosa, nunca imaginei que alguém faria isso por mim. Se você perguntar para um dos 4 deputados do PL que apresentaram esse projeto, Vili, Pablo, Uner e
eu pegar os nomes para você, Eduardo. É o Pablo Almeida, o Sargento Jalisson, Uner Augusto e Vili. Se eu disser aqui que é preciso botar ordem na internet, eles vão me chamar de censor, como é próprio da direita. Você quer censurar, é porque a rede social fala o que vocês da imprensa não falam, que escondem, são vendidos, comprometidos. Então, esses mesmos parlamentares que se recusam a botar freio na internet, querem dizer que uma mãe não pode levar uma moça de 12, 13 anos para brincar no bloco de carnaval? Ô, gente, por isso que eu te falei há pouco, desde Nero e Rita, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos representantes. E aí, Silvana? Olha, eu não tenho dúvida. O projeto está tramitando ainda, tá, Gê? Não virou lei não, tá? Tem discussão em torno disso ainda. Eu não tenho dúvida da inconstitucionalidade desse projeto, né? Porque aqui se parte de um pressuposto que, conteúdo inapropriado para menores de idade. O que é conteúdo inapropriado para menores de idade num bloco de carnaval? Com certeza porque tem pessoas do mesmo sexo se beijando, ou porque, olha bem, enquanto estava todo mundo enfiando o pé na cachaça, bebendo tudo que tinha para beber, escornado no meio da rua, aí não tem problema. Eu lembro que desde pequena, quando teve a Banda Mole começou, tinha o MMM, Movimento do Machão Mineiro, Jacaré, né? Que era até um abração aí pro Jacaré. Eu adorava aquilo, eram os homens vestidos de mulher e a turma, pafo, bebia que bebia mesmo, né? Eu não puxei eles, eu sou parcimoniosamente controlada. Mas aqui, isso não tem problema nenhum. Isso ninguém está falando que seja por causa disso. Agora, porque Belo Horizonte tem um carnaval, ficou assim, muito bom o nosso carnaval, talvez o melhor carnaval do Brasil, as pessoas vêm, as pessoas estão alegres, e aí vem o problema, só porque tem pessoas que se relacionam afetivamente com pessoas do mesmo sexo, nós vamos falar que isso é conduta inapropriada? Isso é um absurdo dos absurdos. Se a gente tava começando com Travasso ali fora, e essa escola de samba, Travasso? Fui criado vendo, assistindo. Eu sou um cara hétero. E o que mudou a minha orientação sexual assistindo um desfile de escola de samba, bicho? E ainda que mudasse... Pelo amor de Deus, cara. Falta do que... Desculpa. Então, eu acho isso um negócio absurdo. E aquilo que o Júnior falou que foi o principal... A gente pode fazer a lei, faz a lei, tá terminantemente proibido. Aí eu levei meu menino de 5 anos pra assistir. Como é que vai fazer? A polícia vai chegar, eu vou falar, eu não vou tirar ele daqui não. Aí a polícia agarra ele na porrada, joga no camburão e vamos embora? Ah, não, gente, nós temos outras coisas pra resolver. Belo Horizonte tá cheio de morador de rua, tá um frio danado. Vamos preocupar com isso? Ô Travasso, tem 2 minutos, um pra você e outro pra Rita. Ontem eu participei pela primeira vez de uma audiência pública sobre o roubo e furto de motocicletas na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E o que eu vejo é só contação de história. Me perdoem, gente. E um projeto desse que eu vejo na Câmara Municipal, com tantos desafios que a gente tem na cidade para fazer essa cidade crescer, e a gente está discutindo o sexo dos anjos. Então, isso não vai levar a lugar nenhum. Primeiro, em função da legalidade do projeto, né? E eu tô censurando. Isso é censura, cara. Qual é o problema de você ir a um baile de carnaval? Porque tem gente se beijando, tem gente nua. Amigo, isso acho que vai mudar alguma coisa na orientação dessa criança sexual? Você acredita nisso mesmo? Me perdoe, eu acho que é um baita de um preconceito e a gente precisa evoluir como sociedade. Ô Rita, vamos arrematar isso aí. Júnior, isso é um retrocesso, né? É um retrocesso, é uma evolução que o mundo vem vivendo. O mundo é diverso. Então, esse projeto é uma negativa ou uma negação, uma tentativa de negar a diversidade que está aí. Está nas ruas, está no mundo inteiro. E menores de idade têm pai, têm mãe, têm responsável. Então, pelo amor de Deus, né? Que falta de assunto. E esse negócio do que é obsceno, ele depende muito da visão de cada um. Para mim, quando primeiro a Câmara e depois o Senado se reúnem para aumentar o número de deputados de 503 para 501, isso é proibido para menor de 18 anos. Isso é obsceno demais. Isso é proibido para menor de 80 anos. Isso é indecente demais. A operação da Polícia Federal que está rolando agora, prendendo canalhas que estavam roubando dinheiro público. Um deputado do Ceará, pá, mas que absurdo. Que ficha suja, viu? Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Rita Mundim e Silvana Lobo.